Bom dia a todos. Dia 13 de janeiro de 2022. Continuamos aqui com os nossos estudos e a leitura. Mais um tópico deste livro maravilhoso, que é O Suprimento Invisível de Joel Goldsmith. Hoje nós vamos começar a leitura aqui do subtítulo A Paz Mundial. Então, como nós mudamos um pouco a dinâmica, eu vou fazer uma leitura do primeiro parágrafo e vou fazer alguns comentários que eu iria fazer na introdução. Tá ok, meus irmãos? O mundo só tem uma esperança de paz, reconhecer que o poder temporal não é poder. O mundo só tem uma esperança de paz, ao reconhecer que poder temporal não é poder, conforme demonstramos no caminho infinito. Então, quem estuda o caminho infinito já sabe que essa é uma questão crucial a ser entendida. O mundo foi longe demais na senda do supremo poder material, ao construir armas mortíferas, para que a paz possa ser negociada. Como estudiosos do espiritualismo, não acreditem um momento sequer que algum ser humano ou partido político da Terra tenha resposta para a paz. O mundo foi longe demais para ser detido por uma solução humana. Existe, porém, uma solução espiritual que removerá o perigo e as ideias de guerra, quente ou fria, do mundo e lá. Devemos perceber que o poder temporal não é poder, é apenas o braço de carne, enquanto nós temos o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor Deus Todo-Poderoso é o único poder com que alguém pode contar, o poder total. Ninguém tem exclusividade sobre ele. No momento, nós do caminho infinito somos os únicos que compreendemos essa verdade particular e sua demonstração. Todavia, à medida que vamos demonstrando em nossa experiência, passamos a dividi-la com o mundo, pois só isso porá um fim aos problemas do mundo. A constatação de que o poder temporal não é poder e de que não devemos resistir a ele, tentar vencê-lo ou combatê-lo, mas quedar-nos serenamente na percepção de sua vacuidade. Bom, então vocês já devem ter percebido, meus irmãos, que o caminho infinito, quem estuda o Joel, quem está chegando a esses estudos aqui, e nós falamos no estudo passado a questão do poder temporal, das coisas materiais que nós tanto nos agarramos enquanto ignorantes, se agarramos à terra, nos agarramos a coisas pífias materiais, e no momento em que nós começamos a aprender a essência do material, nós começamos a entrar nesta serenidade interior. A serenidade interior é uma base de mudança, e quando ocorre a mudança, que nós entendemos que como que o espírito vai mudar ele mesmo? O espírito não pode ser mudado. Ele precisa ser sentido e precisa ser percebido somente, porque ele só vive em um único fluxo, que é harmonia, amor incondicional e alegria. Essas três coisinhas. Harmonia e amor condicional fluem constantemente. E o amor e a alegria, que é o estado feliz, estado alegre espiritual, ele é um fluxo. Somente acontece este fluxo. Portanto, então, meus irmãos, quando que nós vamos libertar ou que nós vamos sanar todos os problemas, primeiramente internamente, segundo externamente. Primeiro, internamente, é quando nós sanamos todos os conflitos de nossa consciência. E quais são os conflitos? Raiva, inveja, ódio, temor, medo,
a questão dos paradigmas, das crenças, o sistema de crenças e tudo mais. Eu vejo muitas pessoas que estudam, meditam, estudam, mas a questão da vacuidade, como o Joel fala, vacuidade é devoção, meus irmãos, tá? A vacuidade é aquele momento em que nós chegamos à percepção consciente de que o nosso corpo é animado por um espírito. A nossa voz, a nossa conduta é animado por um espírito. Até a nossa mão. Se nós observarmos a nossa mão está aqui parada, ela não tem poder algum. Ela só terá poder se nós dermos poder para ela, de se movimentar, de dar um tapa, um soco, ou fazer uma carícia, ou estender a mão para ajudar o próximo, coisas desse tipo. Então, uma mão é uma mão, ponto. Ela só vai ter uma ação através de uma ação do espírito, da consciência. Então, espírito e consciência são a mesmíssima coisa. Então, essa resolução da paz mundial, ela funciona como uma lamparina. Um ilumina daqui, outro dali, e assim vão criando os núcleos de pessoas que vão se iluminando, vão passando para outras, e essas pessoas, somadas ao redor do mundo, vão se unir num seleto grupo de pessoas iluminadas para onde elas mesmas estão, fazer trabalho para compartilhar com os demais irmãos, uma partilha para que outros possam se iluminar e o planeta Terra possa dar o salto de consciência. Então é muito importante, nós que estamos estudando o Caminho Infinito, somos estudantes desses escritos que Joel deixou para nós, o importante é saber que a parte crucial e mais importante dos estudos do Caminho Infinito é a percepção consciente do Espírito, do invisível e do infinito. E quando nós começamos a ter esta percepção, nós começamos a entender várias coisas. E uma delas é entender o porquê que o ser humano passa a ser uma abominação. Uma abominação. Por quê? Porque a abominação é uma coisa contrária à harmonia. Ou o verdadeiro Filho de Deus, que é o Cristo, o ser espiritual. Na verdade, todos nós somos seres espirituais, porém, vivemos em uma ignorância. E esta ignorância nos traz uma consciência de um nível muito primário, nível animalesco. O ser humano ele tem a capacidade de destruir, não construir, destruir o que o Criador deixou para que nós pudéssemos desfrutar. E para desfrutar o que o Criador deixou, é necessário que nós soltamos o modo de vida destruidor da consciência humana, consciência materialista. E por fim, saímos da entropia e chegaremos à harmonia, onde contemplamos as coisas divinas, abençoamos todas as coisas, inclusive a nossa alimentação, abençoamos tudo ao nosso redor e sentimos que somos uma única coisa só com tudo que há manifesto dentro deste planeta e em outros orbes também. Vamos continuando aqui nosso estudo. Do mesmo modo, se um membro de nossa família ficar doente, deveremos sentar-nos ao lado dele e dizer a nós mesmos: não acredito no poder temporal, não vou fortalecer essa doença, ou pecado, ou falso apetite. Ao compreender, então, isso é poder temporal, que não é poder. Veremos o parente, ou amigo ou vizinho. Recobrar-se, então, teremos provado ainda que em perca medida, que o poder temporal, sob qualquer forma, não é poder. Eis a chave para a cura, eis o princípio da cura, e não há outro. Como seres humanos, talvez não tenhamos paz, mesmo entre nós, porque a inveja, o ciúme ou a malícia estão fluindo, mas teremos paz entre nós caso reconheçamos individualmente que meu reino é aqui, não o bem humano, não o mal humano, apenas meu reino, o reino de Deus. Se algum mal há entre nós, não é poder, não é uma pessoa
de sorte que não pode se manifestar e terá de morrer da própria nulidade. Se há algum mal, algum pecado, algum ódio, inveja, ciúme ou malícia, o que será? Apenas o temporal, o impessoal. Não haverá nunca pessoa em quem, por meio de quem, se há de manifestar. Trata-se do braço de carne, do nada. Nós temos o Senhor Deus Todo-Poderoso, o amor divino, a sabedoria divina, a única sabedoria, operando em nosso meio. Não a inteligência humana, não o amor humano, não a gratidão humana, mas a presença e o poder de Deus. Então essas coisas, gente, que a gente lê, que soa praticamente como uma poesia, como uma coisa muito linda, uma coisa comovente, nós vamos começando a pensar um pouquinho. E quando nós temos desejo de pedir algo, alguma coisa, nós sentamos e começamos a analisar. Por que eu vou pedir algo se eu estou dentro deste oceano espiritual? Por que eu tenho que pedir alguma coisa se o Espírito de Deus ele já está dentro de mim? Porém, é a minha capacidade de perceber isso. Porém, é a minha ignorância em relação a isso. Ignorância, lembrando, é o contexto de sombras psicológicas, que também é o desconhecimento da realidade. E aí, por isso que devemos estudar, consumir a verdade, estudar, ler áudios. Ontem, hoje nós estamos na parte da manhã, mas ontem, que foi na quarta-feira, estava escutando o último áudio da Rosilda, uma palestra, na qual ela falou, não há como mudar a ação do Espírito, e sim a única coisa que acontece para a gente desfrutar a ação do Espírito, pois o Pai falou, Filho, tudo que eu tenho é teu. E a única maneira de nós percebermos isso é soltar todos os apegos que nós temos. Que é muito importante também a questão do se apegar. Nós nos apegamos a situações e coisas do passado. Nós ficamos presos em um loop mental no passado e transitando no futuro para ver o que vai acontecer. E uma das causas de tudo isso é o medo mortal da doença, da pandemia, de todas as coisas, porque o ser humano está muito afastado de Deus, muito afastado dessa percepção consciente do Espírito. Quando você se senta, vamos dar um exemplo aqui, irmãos. Quando nós sentamos para olhar o mar e percebemos que as ondas vão e vêm, e a gente olha aquele infinito oceano, o que nós pensamos? Temos a percepção consciente de que aquilo é um oceano, é um mar, que a gente vai entrar lá e se nós não se cuidarmos, nós vamos nos afogar, nós vamos ficar lá dentro, perdidos naquele oceano. Ora, vejam só, é assim que nos encontramos, afogados, nos encontramos no fundo do oceano sem ver a dimensão, porque os nossos 5 sentidos são muito limitados e nós não percebemos o quanto de dimensão há sobre essas ondas eletromagnéticas que passam na frente dos nossos olhos a todo momento. Quando nós recebemos sinais elétricos, por exemplo, e não temos a dimensão deste mundo ao nosso redor, que aqui é infinito o que está acontecendo aqui e agora. Então nós vamos pensando, nós vamos relaxando, e a partir do momento que nós começamos com a meditação contemplativa, e uma outra coisa que Joel deixou bem claro também, dentro desta palestra aí, que já fazem mais ou menos uns 3 dias que a Rosilda postou, vão lá e acessem a última palestra do Caminho Infinito. Até eu vou ver aqui se eu acho para vocês, já para deixar uma dica para vocês de palestra, onde que o Joel ele rasga o verbo ali. Avançando no caminho, 22 horas, ó. Avançando no caminho, canal Caminho Infinito em português. A última palestra, tá, traduzida pela Rosilda. Tem 22 horas.
Então, vocês vão lá e assistam esta palestra. E Joel deixa bem claro que quando começamos na meditação contemplativa, essa mesma meditação, ela vai trabalhando nossa consciência e o fluxo de pensamentos mental do dia a dia ele vai diminuindo por si só. E vai ter um período de diminuição total desse fluxo. Pode ser de 1 minuto, pode ser de 1 segundo, pode ser de 10 segundos, pode ser de 15 segundos, mas a mente por si só, automaticamente ela vai serenar. E quando a mente serena por algum minuto, nós entramos em contato com o único poder, com a única mente, com a única realidade nossa, que é Deus. E aí, basta 1 segundo de contato com essa presença, ou um vislumbre disso, para que nós começamos a perceber o nosso entorno e colocar apenas a intenção da harmonia, apesar de todos os problemas que estão acontecendo em nossa volta. Nós não ficamos mais nervosos, nós vamos mudando nossa forma de perceber as coisas, nós vamos analisando um pouco mais antes de falar apenas por impulso, nós vamos tendo um time de observação, um time de percepção, um time de sentimento como está a situação para falar. E isso ocasiona-se no quê? Numa expansão de consciência. Ok? Pensem no aposento em que se encontram. Procurem imaginar que qualquer mal, doença ou pobreza aí existente são temporários, sem vínculo com Deus, uma nulidade. Vocês têm o Senhor Deus Todo-Poderoso como a vida, mente, alma e ser, e mesmo corpo. O corpo é o templo de Deus, o agente da cura. O agente da cura é o nosso próprio corpo humano. Nosso próprio corpo humano ele é regenerativo. Quando vocês fazem um corte no dedo, faz um simples corte, sai sangue e tal, vocês vão colocar gelo, alguma coisa para estancar esse sangue. Automaticamente estancando o sangue, o corpo ele se regenera. Aquele corte ele vai fechar e vai parecer que você nunca cortou nada, que foi uma miragem que você teve. Depois de alguns dias, aquele corte vai cicatrizar, vai fechar, a pele vai ser trabalhada e vocês não vão ver marca alguma de corte ali. Simples assim. O próximo passo é deixar que o pensamento se expanda por toda a comunidade e compreender que, se há ali algum mal, o que será? A mente carnal ou impessoal sem lei divina com que se sustente e mantenha. Notem como as condições melhoram rapidamente. Entretanto, se não puserem esse princípio em prática, ele não se tornará verdadeiro em sua vida, pois não há nenhum Deus misterioso sentado lá em cima para fazer isso por vocês. Vocês devem conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Devem trazer essa verdade para o âmago da consciência, em seus negócios particulares, coletivos, municipais, nacionais e mundiais. Então ficamos por aqui com o nosso estudo de hoje. Dá para a gente fazer um comentário bem legal sobre isso aqui, tá? Um comentário bem legal, ficou boa, né, meus irmãos? Bem pertinente. Pelo seguinte situação. Vamos lá. Uma pessoa chega e diz o seguinte, está estudando o caminho infinito, está meditando e está seguindo as orientações, está participando das aulas, tudo. Porém, essa pessoa ela mostra internamente que ela tem uma resistência dentro dela em aceitar o que a pessoa que está estudando, está ajudando, está transmitindo, está passando. Então ela tenta muitas vezes lá mostrar que ela está estudando, que está entendendo, mas na verdade o que está acontecendo ali é um adoçamento do ego.
e a pessoa acaba, pelas atitudes, transparecendo a resistência. Porque a sombra ela vaza. O professor Hélio Couto ele já tinha falado. Muitas vezes ele fala que quando a pessoa chega num pico de sombra, a sombra começa a vazar. Começa a vazar por todos os lados. E aí nota-se, quem tem olhos para ver, vejam, que a pessoa está vazando, que a pessoa ela tem uma resistência muito forte internamente. Então, quando ela sente isso, ela se repele contra a verdade, porque o ego está gritando dentro dela, esperneando de todas as formas. Então, a gente acaba percebendo, a gente acaba notando, a gente acaba colocando o olho e percebendo o quanto ainda há de resistência. O quanto ainda há de eu não aceito a verdade. E por isso que foi falado, né, meus irmãos? Foi falado o seguinte: quanto de verdades vocês estão preparados para ouvir? Quanto de verdade, o quanto? Porque, como o Buda falou, se ele pegar uns galinhos que caem no chão, é aquilo que ele ensina da verdade. Se pegar poucas coisas dos grandes mestres, do Hélio Couto, Joel mesmo, é muito pouca coisa que é falado. O simples para acordar a humanidade. Porém, até hoje, não houve ainda um acordar expressivo para que a humanidade salte destes degraus que acabam criando loopings mentais, prisões, para que a humanidade possa dar um salto de consciência. Melhorar a tecnologia, melhorar os relacionamentos interpessoais e pessoais, melhorar tudo. E o suprimento invisível aqui, meus irmãos, é uma melhora em tudo, não só na grana, no dinheiro, que na verdade a grana e o dinheiro, como tem nos vídeos que eu compartilhamos 2 vídeos essa semana no grupo da classe de informativo dos estudos lá. Tanto no informativo como no da classe, na classe lá do pessoal que está estudando. 2 vídeos foram compartilhados e aqueles 2 vídeos é o resumo de tudo o que está Joel dizendo aqui neste livro. Esses 2 vídeos são todo o resumo desse estudo, desta playlist aqui. Aqueles dois vídeos que foram compartilhados lá, que tem na internet, e essa playlist aqui de estudo, olha, não precisa ser estudado mais nada. E uma outra questão também é entender. Pega o Caminho Infinito, lê uma vez, lê 2, lê 3, lê 6, lê 10, lê 15, lê 20, você vai fazendo assim, expandindo a consciência. Mas é preciso entender, somente o Caminho Infinito, você já entende o propósito, os ensinamentos e o que é o Caminho Infinito. E o que é essa percepção consciente que o Joel fala de Deus, que é trazida através da meditação, meus irmãos. Não há outro jeito se não sentarmos para meditar, se não educarmos, mudarmos os nossos hábitos e meditar para abrir a consciência, colocar esse fruto dentro da consciência, cultivar esse fruto, colocar água nesse fruto e esse fruto florescer em nossa consciência. Não há outro jeito. Um bom dia a todos, um muito obrigado e a paz do Cristo. Continuaremos aqui nossos estudos seguidamente com o mesmo propósito. Muito obrigado.